Olá, amigos! Que bom que você está conosco mais uma vez para assistir, mais um vídeo falando sobre o nosso casamento, sobre o nosso relacionamento matrimonial, conjugal. E o meu desejo é que você permaneça conosco e que você aprenda bastante, que tudo que estamos aqui falando, conversando, seja útil para o seu casamento e também para o casamento dos seus amigos. Afinal, esse vídeo não deve ser só para você, mas você deve compartilhar com as pessoas que você gosta, com seus colegas, né? Com outros casais, outras famílias que você quer que eles sejam felizes. Então, se você já sabe sobre o que vamos conversar hoje, não tem problema, você pode recordar, reforçar. E se você não sabe, é novidade para você, então aprenda algo novo e compartilhe com alguém. Tá bom? Eu espero que você seja feliz aí conosco nessa nossa jornada, nessa temporada especial sobre casamento e que cada videozinho curtinho aí que nós estamos montando sejam vídeos assim bastante significativos para você e possa fazer uma diferença para o seu casamento, ok? Então fique comigo e compartilhe também esse vídeo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre respeito mútuo. Respeito mútuo, exatamente. Respeitar o outro não é fácil e não existe um casamento que sobreviva bem, de uma forma harmoniosa, não há um lar feliz sem respeito. Não existe casamento sem respeito. E o respeito não deve ser apenas de um com o outro, mas eu devo respeitar o meu companheiro e ele deve me respeitar. Só assim nós seremos felizes. Então veja bem o que Provérbios 16:24 fala. Eu vou ler para você. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então olha só, se você quer ser saudável fisicamente, você deve falar palavras agradáveis. Se você quer dar saúde para o seu cônjuge, fale palavras agradáveis, porque a palavra agradável é como um favo de mel, doce, gostoso e traz saúde, revigora, traz alegria, né? Eu costumo dizer que não existe mulher feia, é mulher que não é amada, que não se sente amada, porque uma mulher amada, ela é bonita. Um homem amado, ele é bonito. Parece que ele fica mais bonito, mais vivo, ele tem mais saúde, a pele, né, é mais alegre, mais viva, tem mais cor. A pessoa que não é amada, ela é triste, amargurada, ela é pesada, né, ela é angustiada, então ela sofre bastante. Então, respeito mútuo. Respeito é a base de todo relacionamento. Eu tenho que respeitar meu patrão, ele tem que me respeitar. Eu tenho que respeitar meu funcionário e ele tem que me respeitar. Eu tenho que respeitar meu colega, meu professor e, sabe, assim, o respeito é a base dos relacionamentos. E no casamento isso tem que ser mais evidente ainda. Eu preciso respeitar o meu cônjuge assim como ele me respeita. Jesus respeitou os seus discípulos. Jesus respeita a vontade do ser humano. Quando Adão pecou, ele podia dizer, não vai pecar não, não vai fazer isso não, sabe, ignorar, mas não, ele respeita, ele deixa a gente até fazer coisa errada, ele nos permite, ele nos respeita e nos dá autoridade. Então, nós devemos respeitar o nosso cônjuge, amá-lo. O respeito é um comportamento onde existem limites, amor e carinho. Então, quando eu respeito alguém, eu tenho um controle sobre meu ódio, a minha raiva, as minhas palavras, o meu comportamento. Então, quando eu respeito alguém, eu digo para ele que eu o considero e que eu me controlo. Até que pode ser que ele esteja falando algo que eu não goste, mas eu não vou falar um palavrão, eu não vou ofender, eu não vou bater, eu não vou magoar. Por quê? Porque eu sou um cristão, eu sou uma cristã. E eu vou respeitar o meu cônjuge, eu vou ter um respeito por ele. E esse respeito deve ser mútuo. O respeito mútuo, ele também,
Uma pessoa que respeita o outro, ele controla as palavras, controla a boca. Eu não falo o que eu quero. Quantas vezes eu já tive vontade de soltar cobras e lagartos, mas eu não falo. Por quê? Porque não convém, não é o melhor. Às vezes é melhor você não falar nada. Às vezes você tá com raiva de uma pessoa, a pessoa te ofendeu, a pessoa te magoou, a pessoa te machucou, o teu filho fez assim um desaforo pra você, você tem vontade de esganar ele, de falar um montão, de humilhar, mas você vai ter o quê? Respeito. Você vai ter um controle, um domínio próprio, você vai... Calma. Não vale a pena. Não vale a pena fazer o que eu quero. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que refrear minha língua. Eu tenho que entender que as palavras ditas sem sabedoria, elas são malditas. Então, palavras ditas sem sabedoria são malditas. Ficou legal, né? Então, assim, no casamento eu não posso falar palavras malditas, né, para o meu cônjuge. Você é isso, você é aquilo. Não dá. 2 Timóteo 1, versículo 3, diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, com carinho, que está em Cristo Jesus. Então aqui a Bíblia diz que a gente deve usar palavras sãs, assim como você ouviu de Jesus. Jesus disse: filhinhos, amados, né? Trata a gente com amor, com carinho. Então a gente deve tratar o outro também com respeito, falando palavras doces e não palavras como você não serve pra nada, você é um burro, você é um ignorante, você é uma mula, você é um lerdo, você é um besta, você sei lá o que, né? Nem vou falar, né? Porque eu já até falei. Mas assim, a gente tem que controlar as palavras. Né? Não é porque você tá com vontade de você dizer que você vai dizer, porque depois como que você vai fazer para recolher essas palavras? Não tem como você recolher. Depois que você disse, pronto. Você não tem mais controle sobre as palavras que saem da sua boca. Você tem controle enquanto elas não passam, né? Não saem da sua boca. Enquanto elas estão presas aqui dentro. Então, se você tá com vontade de falar palavrão, de ofender, de magoar a pessoa, de dizer coisas bem ofensivas, que você tá com muito ódio, muita raiva, então é melhor você ir, vai no banheiro, bebe uma aguinha, respira, dorme, lê um livro, ouve uma música, para depois você ir falar com essa pessoa. Porque se você falar na ira, na raiva, você pode desrespeitá-la. Você pode ofendê-la e depois não tem como voltar atrás. Então, assim, às vezes a pessoa não tem vergonha, né? Então, assim, às vezes a pessoa ofende, machuca, né? Não tem pudor, né? Então, muitas vezes a pessoa bebe, né? Quando a pessoa bebe, ela perde o controle. Quando ela não dorme direito, né? Ela ofende os outros. Às vezes a pessoa não dorme bem, a pessoa tá com dor. Então, pessoas com dor, que tem privação de sono, privação de alimento, né, que está em grande sofrimento financeiro, em muita privação de um monte de coisa, passando por muita necessidade, às vezes essas pessoas, elas falam coisas, né, elas faltam respeito com a outra, porque elas estão no limite delas. Então, a gente tem que entender também tudo isso, a gente tem que pensar, mas não use palavras vãs, palavras que magoam, né, sei lá, brincadeiras de mau gosto, deboche, sabe? Às vezes a pessoa debocha do outro, tem aquele sarcasmo, né? Às vezes não é só com palavras, né? Nós vamos entrar agora na segunda parte, que a falta de respeito pode ser com expressões, né? Com gestos, né? Com atitudes, né? Com expressões. Então, por exemplo, a sabedoria do homem faz reduzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então, muitas vezes nós precisamos de palavras meigas com o nosso cônjuge. Às vezes o outro está muito irritado, está muito sobrecarregado, veio de um trabalho, passou por uma situação muito constrangedora, difícil no trabalho. Então, o que precisa? Esse cônjuge, ele precisa se sentir amado em casa. Ele precisa se sentir assim bem confortado, porque senão
se não sentir uma expressão de amor, de aceitação, ele vai sofrer, vai ser difícil. Às vezes tem cônjuge que leva o outro ao ridículo, humilha o outro, né? Debocha do outro, deixa o outro se sentir insignificante, desprezado, né? Com palavras ofensivas. Então, cuidado com isso. O respeito deve ser mútuo. Num casamento não existe casamento sem respeito mútuo. E às vezes vem aí a atitude, né? Essa atitude aqui é um caso sério. Eu espero que ninguém que esteja nos assistindo seja uma pessoa violenta, né? E desrespeita o outro com agressões. Mas, infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais presente. Pais que agem com violência com seus filhos. Nós temos aí a violência doméstica, né? Alguns dão empurrões, né? A agressão física, morde, dá tapa, e joga na parede, sufoca, né? Olha, tem cada coisa triste, terrível por aí. E a gente tem que pensar que isso é uma falta de respeito. No casamento a gente precisa respeitar o outro. Respeitar significa não ser violento. Como assim? Você vai ser violento com seu cônjuge? Vai bater? Vai machucar? Vai sufocar? Vai ferir? Vai privar o seu cônjuge de alguma coisa que ele necessita? Isso é uma falta de respeito. Então não dá para o casamento sobreviver assim. Então, às vezes, a Bíblia diz que da nossa boca deve sair um manancial de vida, né? Isto é, a gente deve falar coisas agradáveis, que faz bem para o outro, que vai edificar. A violência, ela vem do perverso, ela não vem de Deus. O homem perverso, o homem que não ama a Deus, que não conhece a Deus, este homem é um homem violento. Aquele que não cuida dos membros da sua família é pior do que o infiel. Como que eu vou ser violento com a minha mulher, com o meu marido, com os meus filhos? Ou com os meus pais? Sem condições. Temos que respeitar. Não existe casamento, matrimônio sem respeito. Essas características, assim, da falta de respeito, não vêm de Deus. Outra coisa que eu acho, assim, demais, que é uma falta de respeito imensa, são os gritos. Há pessoas que gritam. Às vezes nem é palavras, digamos assim, ofensivas, mas o jeito como fala é gritando. Não sei o que, faz isso, né? Você poderia dizer aquilo sem gritar. Lembre-se que o grito é para quem está muito longe. Uma pessoa está muito longe, você grita para o outro te ouvir. Mas a pessoa está ali do seu lado, para que você vai gritar? É uma falta de respeito. Gritar com o outro, falar gritando, debochando, né? Humilhando, falando palavrões. Nossa, não dá, né? Não dá. A Bíblia, às vezes a pessoa, ela tem assim um descontrole emocional. Às vezes a Bíblia fala, né, desse descontrole emocional, compara o descontrole emocional com uma loucura, né? Tem gente que age como um louco, gritando com o seu parceiro, gritando com o cônjuge, né? Falando coisas assim, na ira, na raiva, né? Descontrolado, é uma falta de respeito, gente. Se você tá nervoso, vai tomar banho, vai ouvir uma música, sabe? Vai assistir um filme, vai dormir, sabe? Come uma fruta, come uma maçã, bebe uma água, você vai melhorar. Depois que você estiver melhor, mais calmo, menos assim, digamos, louco, desequilibrado, aí sim você vai conversar com o seu cônjuge, né? Então, é importante ter esse controle. Controle emocional é responsabilidade de cada um. E ele me tira do sério. Né? Tem gente que fala assim, eu bati nele porque, eu bati nela porque ela falou demais, porque ela me irritou. Não, controle emocional é responsabilidade sua. Você tem que controlar as suas emoções. E o outro tem que controlar as emoções dele. Então não é porque o outro está gritando que eu vou bater no outro, eu vou perder o meu controle porque ele perdeu o controle dele. Não. Meu filho tá fazendo um show, se jogando no chão, aí eu vou socar o menino até a morte porque ele tá descontrolado, eu vou ficar descontrolado também? Não, gente. Controle emocional é responsabilidade nossa. As emoções são nossas, então eu tenho que me controlar assim como o outro tem que se controlar. Cada um se controlando vai dar certo. Respeito mútuo. Eu tenho que respeitar o outro e ter um controle emocional meu, e o outro tem que ter um controle emocional dele e
me respeitar também. Assim, olha que 1 Tessalonicenses 5:6 diz: assim, pois, não durmam como os demais, vigiem e sejam sóbrios. Então, assim, nós não devemos dormir nesse sentido, né? No sentido de deixa pra lá, né? Deixa, eu vou fazer o que eu tô com vontade, né? O que eu quero eu faço, se eu tô com vontade de bater eu bato, se eu tô com vontade de xingar eu xingo, se eu tô com vontade de enforcar o outro eu enforco. Não, gente. Tô com vontade de humilhar o outro eu humilho, não. Então não sejamos inconsequentes, né? Não vamos dormir no ponto, né? Essa expressão aí antiga, né? Então seja sóbrio, seja vigilante, controle as suas emoções, cuide dela, né? Proteja o seu cônjuge disso, fale, olha, tá demais, a gente tá exagerando, né? Então cuidado com aquilo que você fala, com as suas palavras, porque da boca do homem insensato, do homem louco, pode sair muitas tolices, muitas palavras ofensivas, mas da boca de um homem ou de uma mulher sábia pode vir ribeiros de águas doces, né? Pode vir bênçãos infinitas. Eu posso me sentir muito bem depois de ouvir o meu companheiro falar coisas que me fortalecem, que me ajudam. Então, o respeito é importante. Eu devo respeitar o meu cônjuge, assim como ele também deve me respeitar. E eu vou respeitar com palavras, eu vou respeitar com expressões, eu vou respeitar com atitudes. Né? Então, o respeito, ele é em todos os sentidos, porque se não há respeito, o casamento não sobrevive. E eu quero deixar uma dica aqui. Às vezes os pais não respeitam os filhos. Tem muito pai que não respeita filho. Pensa assim, ele é moleque, ele é criança, não precisa respeitar. Ele que tem que me respeitar. Ele que tem que se humilhar. Ele que tem que vir pedir desculpa. Ele que tem que conversar comigo. Ele não sabe de nada. Ele é uma criança. Ele é um inútil. Né? Ele é um adolescente. Cuidado. Nós podemos aprender muito com as crianças. Nós podemos aprender muito com o outro. Não importa se o outro está numa posição superior ou inferior a você. Se ele está numa posição ascendente ou descendente. Se ele é seu chefe ou seu funcionário. Se ele é seu pai ou seu filho. Você pode aprender com qualquer um. Basta você respeitar, ouvir, estar aberto para novos conhecimentos. Estar disposto a aprender com o outro. Lembre-se que você tem muito a aprender, que nós nunca estamos prontos. Não é assim, não, eu já sei de tudo, eu sou autossuficiente. Cuidado, isso pode ser característica de um transtorno de personalidade. Né? Você pode ser autossuficiente, muito arrogante, prepotente, né? Cheio, dono da verdade, pode ser que você seja um narcisista. Você não é nada disso, ninguém é isso. Só Deus. Deus é o único que é perfeito, divino, não erra, né? Nós vamos ter erros, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos falhar, né? Perfeito só tem um. Deus nos convida a sermos perfeitos, mas Ele sim é perfeito. Né? Ele é o mestre, Ele é o Senhor de tudo. Então, eu espero que o nosso bate-papo de hoje tenha sido bom para você, que você guarde aí quais são as dicas, né? De como eu devo respeitar o meu cônjuge, respeitar os meus filhos, respeitar os membros da minha família, respeitar na individualidade deles, respeitá-los como pessoa, como ser humano, como ser desejante, né? Eu preciso respeitar. Você tem que fazer tal coisa, tá, mas eu não quero, eu tenho que respeitar o outro. Jesus respeitou Adão e Eva. Mesmo quando eles quiseram pecar, quando eles quiseram fazer o errado, Jesus respeitou, Deus respeitou. Por que você não vai respeitar o seu cônjuge? Você não é dono dele, você não é dono dela. Mas eu quero fazer. Então faça, vamos respeitar. E aí você vai ver se vai continuar ou não. Né? Se você vai suportar ou não, tudo isso. Mas o respeito, ele precisa ser mútuo. Eu tenho que respeitar o outro e ele me respeitar também. Aí sim um casamento será bom. Então, ok? Que Deus te abençoe. Que você seja feliz. Que o seu casamento seja um cantinho do céu aqui na terra. E que Deus possa derramar sobre o seu lar muitas bênçãos. Esse é o meu desejo para você.
Que você, assim, a cada dia que passa assistindo aí os nossos vídeos, nos acompanhando aqui, você possa realmente se sentir muito bem, possa dizer, ai, que bom, tô aprendendo bastante, vou compartilhar com os meus amigos, e cada dia você vai crescendo no seu relacionamento, na intimidade com o seu companheiro, com o seu esposo e com a sua esposa, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.